Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso. Caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, você poderá acessá-lo pelo link que encontra-se na descrição do vídeo, logo aqui abaixo. Desejo um excelente aprendizado. Vamos então dar continuidade à nossa matéria de noções de conjunto, da nossa videoaula de número 6, que ela fala sobre relações de pertinência. E o objetivo dessa videoaula é entender o que são as relações de pertinência. Relações de pertinência. Seja o conjunto das vogais V, composto pelos seguintes elementos: A, E, I, O, U. Acho que todo mundo está cansado de saber que essas são as vogais do nosso alfabeto. Então, o conjunto V está representando o conjunto das vogais do nosso alfabeto. Vamos representar aqui no diagrama de Venn? Como é que ficaria? O elemento A, o próximo elemento é o E, o próximo elemento o I, o O e o U. Beleza? Repara o seguinte: se eu te perguntar, o elemento A pertence ao conjunto das vogais, o que você me responderia? Sim ou não? Você olha aqui, vou olhar aqui para o diagrama de Venn, ou olha aqui para a chave, se pergunta, ele tem o elemento A dentro dele? Tem. Então, o A pertence ao conjunto das vogais? A sua resposta, obviamente, vai ser sim. Aí eu lhe pergunto, o elemento B, o B é uma consoante, pertence ao conjunto das vogais? Bom, sabendo que o B é uma consoante, de cara, a minha resposta, ou a sua resposta também, a nossa resposta, será não. Repara que até você em olhar para esse conjunto V, você vê que não encontra a letra B aqui. Então, o B não pertence. Ok? Agora, vamos ver simbolicamente, né? Tudo na matemática tem um símbolo. Como nós vamos escrever simbolicamente, isso aqui é muito importante, como nós vamos escrever essa situação. A pertence ao conjunto V e B não pertence. É muito simples, repare. Aqui ó, eu tenho o símbolozinho de pertence. E esse símbolo aqui ó, é pertence, tá? Então, se eu escrevo A pertence ao conjunto V, repara aqui um detalhe, que o meu A ele está em letra minúscula e o V representando o conjunto em letra maiúscula. Nós temos também uma coisa importante a ressaltar, que o nosso A é um elemento e o nosso V é um conjunto. Só relembrando, lá na nossa primeira aula, o elemento nós representando por letras minúsculas e o conjunto sempre representamos por letras maiúsculas. Então, aqui está, o A pertence a V. Aí, se for o contrário, se não pertence, como é que a gente representa? B não pertence. Aí, já que não pertence, a gente pega o sinal de pertence e corta ele. Nesse sentido aqui. Não pertence a que conjunto? Ao conjunto V. Aí eu pergunto para vocês, mas quando usar os símbolos de pertence e o símbolo de não pertence, conhecidos por relações de pertinência? Então, esse símbolozinho aqui, pertence, e o símbolozinho de não pertence, são chamados relações de pertinência. Bom, pessoal, ficou bem claro aqui, ó, nessa explicação. Se eu estou vendo a relação estabelecida entre o elemento A e o conjunto V, fica claro que o símbolo de pertence e não pertence são usados para relacionar elementos, isso aqui é muito importante, elementos e conjuntos. Então, quando eu vou estabelecer uma relação
entre elementos e conjuntos, essa relação é uma relação de pertinência. E o que eu quero estabelecer com essa relação de pertinência? Eu quero saber se um determinado elemento ele pertence ou ele não pertence a um determinado conjunto. Então, vamos ao exemplo para fixarmos aquilo que foi visto até agora. Primeiro exemplo, ele pede para completar, ele fala assim, complete as sentenças abaixo usando símbolos da teoria dos conjuntos. Beleza? Então, olha só, repara que a gente tem na sentença A, 5, tem um tracinho aqui para completar e em seguida vem um conjunto. Repara uma coisa, que o 5 sozinho, ele caracteriza que ele é um elemento, tá? Ele é um elemento. Ele só seria um conjunto se ele tivesse entre chaves. E, aliás, nós vimos nas aulas anteriores que esse conjunto ele tem um nome especial, que chama-se conjunto unitário. Então, já que nós temos o 5 sozinho, é para completar a sequência com uma relação, um símbolo, né, da teoria de conjuntos. Então, já que estamos comparando, estabelecendo uma relação, vamos dizer assim, entre um elemento e um conjunto, essa relação, esse símbolo, ele vai ter que vir da relação de pertinência. Que nós sabemos que é a relação que vai ser estabelecida entre elemento e conjunto, ok? Então, se 5, aí vem um tracinho, pede para preencher, para completar a sequência, e um conjunto, repara, essa relação vai ser uma relação de pertinência. Ou pertence ou não pertence. Então, olha só, eu tenho o elemento 5 e eu tenho um conjunto. Eu olho para esse conjunto e vejo, tem 5? Opa, tem 5. Então, 5 pertence ao conjunto formado pelos números 1, 2 e 5. Já aqui o 6, o que acontece? O 6, eu olho o elemento 6, está sozinho, não está entre chaves? Então, elemento. Olho para o conjunto que está ao lado dele. Esse conjunto tem o 6? Não. Já que não tem o 6, eu posso afirmar, para completar essa sequência, que o 6 não pertence ao conjunto formado pelos números 1, 2 e 5. Agora vamos ao próximo exemplo, a letra C. A pertence ao conjunto formado pela letra A e B? Eu vejo que A pertence. E a letra D aqui? E a letra D? M pertence ao conjunto formado pelas letras A e B? Eu vejo que M não pertence. Agradeço a sua presença. Se de repente esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de clicar no sininho para estar recebendo as nossas atualizações, pois desta forma você ajudará a fortalecer o canal e estará incentivando a produção de mais conteúdos. A gente se encontra na próxima videoaula.